Doutor Bento, pensa que existe uma confusão entre o significado de liberdade da imprensa? Há uma confusão entre os homens da classe ou os profissionais da classe? Bem, eu acho que sim, porque o que é a liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa é a capacidade que um indivíduo tem, não é? Nesse caso um profissional, de publicar e dispor do acesso à informação, isto através dos meios de comunicação social. Isto sem interferência negativa por parte dos órgãos de governo, no que diz respeito àquilo que são as possibilidades de bloquear, de censurar ou de criar outras restrições. Neste caso, a referência que se faz aqui a nível da necessidade do pleno exercício da profissão, como exemplo, nós podemos buscar o acesso que é preciso ter às fontes, e assim como também a veiculação das próprias informações. Todos esses aspectos ligados àquilo que é o próprio conceito de liberdade de imprensa faz-nos ver que, em muitas ocasiões, os profissionais, por falta de alguma preparação, violam os princípios deontológicos? Por violar os princípios deontológicos. Mas isto tudo parte de uma organização que a própria classe está a estruturar, que a própria classe precisa ter, e hoje não devemos ter apenas jornalistas que saibam, que tenham um bom timbre de voz, que tenham uma boa acentuação na sua voz, ou que tenham um agudo naquilo que é o som tom de voz, mas precisamos de jornalistas que encaram o próprio jornalismo como uma disciplina de uma ciência, que é a própria comunicação social. O doutor gostava de acrescentar mais um elemento? Procuramos fazer um enquadramento daquilo que é um conceito genérico, não é, sobre a liberdade de imprensa, onde vimos que a mesma está aliada à capacidade profissional de alguém publicar e dispor do acesso à informação através dos meios de comunicação social, e sem haver censura, sem haver restrições ou bloqueios. Mas este exercício que este profissional vai fazer não anula os seus deveres e responsabilidades, e em alguns casos até algumas obrigações, que é preciso termos em atenção quando se fala de liberdade de imprensa. Por exemplo, o profissional, num dia como hoje, deve refletir que, para além de estar a exercer uma atividade que o transforma como um promotor da cidadania e um ativista da democracia, o mesmo deve observar também os aspectos ligados, por exemplo, ao interesse nacional, à preservação dos valores soberanos que cada país tem, não é? Como, por exemplo, a independência, a própria soberania e a democracia, e assim como a tolerância entre a convivência entre os seres. Por quê? Porque a liberdade de imprensa, num primeiro estágio, vai prender-se às aberturas que os sistemas políticos vão ter, e num segundo estágio podemos dizer que ela vai passar pelaquilo que é a qualidade profissional do próprio atuante ou do exercício da própria profissão. E também num terceiro estágio vamos rever-se naquilo que é o nível psicossocial de uma determinada população, porque o produto final que os profissionais de comunicação social fazem é consumido pelo público, e o público são os diversos atores que nós temos na sociedade. Daí o porquê que a opinião pública está intrinsecamente ligada ao papel exercido pelos meios de comunicação social. Mas já se pode falar em acesso à informação, no verdadeiro sentido da palavra? Sim, apesar de que hoje, por exemplo, nós sabemos que os jornalistas, e não só, e os mais profissionais de comunicação social, falando particularmente cá de Angola e muitos deles espalhados pelo mundo, continuamos a reivindicar muitas implicações, tem-se contestado muito em aspectos muito criticados, como, por exemplo, a questão que aborda a criminalização e a responsabilidade dos próprios jornalistas no exercício das suas funções, mas, particularmente no caso de Angola, estamos a caminhar, estamos a dar os passos para poder alcançar os níveis de desenvolvimento que a liberdade de imprensa deve ter num Estado democrático.